Aí onde você está, coloque a mão no coração para que você ouça atentamente e com reverência a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 26 em diante, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. São palavras do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam graças a Deus. Certa vez, o Senhor Jesus ele foi a uma cidade que fica perto do lago da Galileia. E quando Jesus desceu do barco, um homem que estava perturbado, atormentado por demônios, ele foi também ao encontro de Jesus. Aquele homem, ele estava endemoniado, atormentado por demônios. O Senhor Jesus, ele viu o sofrimento daquele homem. Jesus sabia que aquele homem estava atormentado, e não apenas por um demônio, mas por uma legião, ou como o padre acabou de ler em algumas traduções, fala multidão. Uma legião de demônios corresponde a 1000 demônios, a 1000 espíritos. Então veja que o sofrimento daquele homem que atormentava a mente dele, fazendo ele viver dentro de um cemitério, morar em túmulos e até mesmo viver sem roupas, o sofrimento daquele homem era muito grande. Quando Jesus viu o sofrimento dele, Jesus, ele deu uma ordem àqueles demônios, ele expulsou aqueles demônios. Ali perto de Jesus e daquele homem, estavam uma manada de porcos. Eram mais de 1000 porcos que estavam ali. Os demônios pediram a Jesus que permitissem que eles entrassem naquela manada de porcos. E Jesus permitiu. E quando os demônios que saíram daquele homem entraram naquela manada de porcos, todos eles se atiraram num abismo e morreram afogados.
aquela manada de porcos, eles se atiraram naquele abismo e todos eles morreram. Aquele homem, depois que Jesus rezou por ele, expulsando aqueles demônios, aquele homem, ele ficou lúcido, em sã consciência. Ele colocou roupas, ele deixou de morar no cemitério e ele começou a viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa, porque ele foi liberto. As pessoas que moravam naquela cidade e que conheciam aquele homem, quando viram o que Jesus fez na vida dele, aquelas pessoas ficaram felizes, ficaram alegres. Não foram todas, mas muitas pessoas ficaram felizes de ver o que Jesus fez na vida daquele homem, libertando aquele homem. Mas teve muitas pessoas também que não ficaram felizes, principalmente os donos daqueles porcos que viram aquela manada, né, se jogar, se atirar naquele abismo e morrerem afogadas. Eles não ficaram felizes com Jesus. E a Bíblia diz que aqueles homens, aquelas pessoas, mandaram Jesus sair da cidade, expulsaram o Senhor Jesus. Agora, a partir do versículo 34. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de que haviam saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Então, toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus havia feito por ele. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o que aconteceu com aquelas pessoas que não ficaram felizes por ver Jesus operando o milagre, porque estavam preocupados apenas com os seus bens? Isso acontece também na vida de muita gente hoje, que acaba de uma maneira ou de outra, né, impedindo Jesus de ser o Senhor da vida dela, o seu Salvador, de estar com ela, com a família, abençoando, protegendo. Acontece hoje também com muita gente, que muitas vezes ela, por causa de bens, de compromissos na vida, talvez com o trabalho, com a família, talvez com os estudos, com os amigos, ela acaba também rejeitando Jesus, o Salvador, porque ela não consegue encontrar tempo para vir à missa, participar da missa pelo menos uma vez por semana, para ler a Bíblia, para rezar, para jejuar, para cantar um louvor a Deus.
Muitas vezes a pessoa, ela acaba rejeitando Jesus. Ou muitas vezes expulsando também Jesus da sua vida. Isso acontece também. Muitas vezes a pessoa até está na igreja e está sendo muito abençoada. Jesus abrindo portas de oportunidade, Jesus dando prosperidade, Jesus dando saúde, Jesus abençoando a casa, fazendo a família ter harmonia, a pessoa, desfrutando de momentos de lazeres que ela não conseguia e agora, com a bênção de Jesus, ela está conseguindo. Mas o que ela acaba fazendo? Cometendo um erro gravíssimo. Ela acaba expulsando Jesus da vida dela, da casa e da família. Senhor Jesus, agora está difícil eu ir na missa toda semana, está difícil ler a Bíblia, está difícil agora achar tempo para rezar, para cantar louvores ao Senhor. Nossa, eu estou fazendo tanta coisa que agora não está sobrando tempo. E é assim, ela acaba expulsando Jesus da vida dela e sofrendo terrivelmente por causa disso. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que abraçar a fé e abraçar Jesus e não soltar, seja no dia mau, seja quando tudo está bem na nossa vida. Abrace a fé, abrace Jesus e não solte. Padre, o senhor falando, e agora eu estou refletindo, e eu acabei permitindo isso na minha vida também. Eu acabei deixando Jesus de lado, a igreja de lado, e a minha vida não está indo nada bem. Meu irmão e minha irmã, volte para Jesus. Volte, abrace Jesus, abrace a fé e agora não solte mais. Deixe Ele fazer parte da sua vida, deixe Ele estar com você, porque não existe vida longe de Jesus. Muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, a depressão, o sentimento e o mal que está na mente da pessoa, causando a depressão, a angústia, o medo, o desânimo, os pensamentos de morte, a insônia, os pesadelos, os maus pensamentos que estão na mente da pessoa, não todas, mas muita gente, é porque são demônios agindo na mente, agindo na cabeça, causando a depressão, e por isso a pessoa, ela não consegue se libertar da depressão. Muita gente, o mal que está ocasionando a depressão são demônios agindo na mente, como acontecia com aquele homem também. Como a Bíblia fala, eram demônios na cabeça e causando todo aquele sofrimento. É por isso que daqui a pouquinho nós vamos rezar. Você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que pede, que precisa da libertação da depressão, daqui a pouco nós vamos rezar. Peça: Senhor Jesus, liberta-me desta depressão. Senhor Jesus, se são demônios, se é algum mal agindo na minha mente, na forma desses pensamentos negativos, desses pensamentos de morte, desta angústia, desta depressão, Senhor, afasta todo o mal da minha cabeça, da minha mente. Senhor, liberta-me, como o Senhor libertou aquele homem. Padre, é um amigo, é uma amiga minha, está sofrendo, está definhando, não come, não dorme, não consegue mais trabalhar, estudar. Peça:
Senhor Jesus, pela minha fé, se são demônios causando esta depressão, Senhor, liberta a mente dela, Senhor, afasta todo o mal, da mesma maneira como o Senhor libertou aquele homem, meu bom Jesus, liberta também esta pessoa de toda depressão, de todo o mal que está na mente dela, liberta, meu bom Jesus, peça. O mesmo Jesus que libertou aquele homem que estava sendo atormentado por mais de 1000 demônios, por mais de 1000 espíritos malignos, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus de Nossa Senhora da Cabeça, que nós cremos, é o mesmo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, se você precisa da libertação da depressão, peça. E como nós temos dito nas missas, ô padre, eu estou fazendo um tratamento, um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra. Padre, o médico que me acompanha, ele me deu um tratamento, um remédio que eu estou seguindo. Continue seguindo o que o seu médico está orientando. Os médicos, eles são anjos de Deus, instrumentos de Deus aqui nesta terra para cuidar de nós, para nos ajudar. Siga direitinho o que o seu médico tem falado, o tratamento que ele passou para você. Siga direitinho, não é pecado, falta de fé precisar ir ao médico, fazer algum tipo de tratamento. Siga direitinho o que o seu médico está lhe orientando, mas sempre colocando Jesus à frente. Senhor, abençoe o médico que está cuidando de mim, este anjo do Senhor, use ele e agora me liberte para que eu não precise mais de tratamentos, de remédios. Senhor Jesus, põe as tuas mãos, abençoe o médico que está cuidando de mim, Senhor Jesus, para que eu seja liberta por completo. E é isto que Jesus, ele vai fazer. Ele vai usar, porque ele usa também os médicos para também restaurar a nossa saúde e nos ajudar. Eles são anjos de Deus aqui nesta terra. Então, siga direitinho e coloque Jesus à frente, porque com Jesus nós seremos vitoriosos em tudo que nós fizermos, em todas as lutas. Jesus nos dará a vitória. Digam amém.